O processo vai transformar-se num monstro. Tem agora para cima de 60 volumes, perto de 25 mil páginas, para não falar das centenas de apensos, 200 só com dados bancários, outros 100 de buscas e 5 milhões e meio de ficheiros informáticos. O inquérito 122/13 começou a 19 de julho de 2013. No cabeçalho, nos crimes sob suspeita, ficou registado branqueamento e fraude fiscal e como principal suspeito, Carlos Santos Silva. À Polícia Judiciária tinham chegado 2 alertas bancários. Havia movimentações de quantias avultadas e desconhecimento da origem do dinheiro. O primeiro aviso, já de 2012, dizia respeito a 600 mil euros depositados por Santos Silva na conta da Code City, uma empresa de Rui Pedro Soares, ex-administrador da PT e já absolvido no caso Tagus Park. As campainhas voltaram a soar em abril de 2013 e desta vez surge já o nome José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa. O valor em causa, que suscitou fortes reservas, eram outros 600 mil euros que Carlos Santos Silva fez chegar em 3 parcelas à conta de Maria Adelaide Carvalho Monteiro, a mãe de Sócrates, que encaminhou depois a quase totalidade do dinheiro para a conta do filho. Para o Ministério Público, a venda do apartamento de Maria Adelaide ao amigo do ex-primeiro-ministro era uma história mal contada, mas não foi apenas isso que deu início ao inquérito-crime. Santos Silva também já estava debaixo de olho no âmbito do processo Monte Branco, um inquérito iniciado em 2011 à maior rede de lavagem de dinheiro em Portugal. Apesar de nunca ter sido constituído arguido, foi alvo de escutas e nas conversas suspeitas apanhadas pelos investigadores haveria também de ouvir-se a voz de José Sócrates. Quase 1 ano e meio após o início das investigações, os portugueses são surpreendidos com a detenção do ex-primeiro-ministro, do amigo Carlos Santos Silva, do motorista João Perna e do advogado Gonçalo Ferreira. Nessa altura da investigação, o Grupo Lena era o alegado corruptor ativo. Por aqui passaram as buscas, com as autoridades à procura de indícios de alegados favorecimentos em negócios, tanto em Portugal como no estrangeiro. Não só não teve benefícios, como teve sérios prejuízos. Não só na altura como está a ter agora, principalmente por motivos que são óbvios. Nega que o grupo tenha sido favorecido nas empreitadas da Venezuela, nas da Argélia, na Parque Escolar ou no projeto do TGV. Nega ser a Lena a empresa do regime socrático. Mostra números para o provar. Nós somos o 16º em PPPs com 1,9%. Nós tivemos tudo menos participações nestes processos PPPs. E é aos números que a investigação se agarra para demonstrar que algo pode estar errado nas contas apresentadas pelo grupo em janeiro. Na altura, e para mostrar clareza nos pagamentos efetuados a Carlos Santos Silva, revelou que entre 2005 e 2010 as empresas do amigo de José Sócrates receberam 3,2 milhões de euros por assessoria técnica e projetos de obras. A autoridade tributária defende que, nesse período, as empresas de Santos Silva declararam mais do dobro, ou seja, mais de 7 milhões de euros recebidos do Grupo Lena. Se a autoridade tributária chegou a outros montantes, eu desconheço-os. Chegou ao valor de 7 milhões nesse período. 7 milhões e tal. 7 milhões 137 mil euros, se não me engano. Pois. Entre 2005 e 2010. Porque se tivermos em conta 2005 a 2014, foram 24 milhões e 200 mil euros. Sim, e? Joaquim Conceição diz que é natural que a conta seja grande. Só a fatia de uma das empresas de Santos Silva, a Proengel, na empreitada de 12 mil casas na Venezuela, equivale a 20 milhões de dólares. Sobre as contas do vice-presidente da empresa, arguido no processo, contas na Suíça por onde passaram milhões de euros, o presidente do grupo diz que esse é um assunto que o acionista Joaquim Barroca Rodrigues vai resolver fora da administração. Tenho a absoluta convicção de que, da parte do Joaquim Rodrigues, não houve nenhum tipo de comportamento ilegal, mas quem tem que, relativamente a esse aspecto, demonstrar tudo isso, obviamente terá que ser ele no sítio certo, que é a Justiça. Identificado como um dos alegados corruptores de José Sócrates, o Grupo Lena nunca passou
à condição de arguido na Operação Marquês. A partir do ano 2000, Carlos Santos Silva começa a encaminhar o dinheiro realizado pelas empresas nas quais tem participações para contas na Suíça e para sociedades offshore. Grande parte desse dinheiro regressa a Portugal para contas do Banco Espírito Santo. Os investigadores identificaram 7 empresas de onde surgiria o património. O Grupo Lena, a XLM, a Proengel 2, a Itinerizanis, a Dinop e a Tágia. O dinheiro foi transitando entre 3 offshores controladas por Carlos Santos Silva. São elas a Sunland Finance, no Big Cayman, a Brickhurst International e a Pineal Finance, estas 2 contas junto do UBS, em Zurique. Até 2005, o dinheiro arrecadado não tinha sido declarado, mas nesse ano em que José Sócrates chega ao cargo de primeiro-ministro e aproveitando a espécie de amnistia fiscal que foi o RERT, Carlos Santos Silva declarou em Portugal apenas uma parte do património. Da offshore Sunland, declarou 533 mil euros, de uma conta do Santander em Espanha, mais 36 mil euros. Parte desse dinheiro foi depositado em Portugal numa conta do BES, mas o grosso do património continuava no estrangeiro. Carlos Santos Silva aproveitou então outro regime de regularização fiscal para trazer esses valores. Entre 2010 e 2011, transferiu para uma outra conta no BESI mais de 23 milhões de euros, vindo das offshore junto do banco suíço UBS. Dinheiro saído da Brickhurst e da Pineal. Da conta do BESI, parte dos milhões foram colocados no mesmo cesto onde já tinha posto os rendimentos declarados no primeiro RERT, ou seja, na conta BES, que a partir de então, e segundo o Ministério Público, passou a ser a conta que abastecia José Sócrates. Mas o dinheiro nunca sairia daqui diretamente para o ex-governante. Passaria primeiro por uma outra conta do novo banco em nome de Carlos Santos Silva. Terá sido a partir desta última conta que foram compradas a Casa de Paris, além dos imóveis quase todos em nome da mãe, os milhares de exemplares do livro de José Sócrates, os milhares que deu à amiga Sandra Santos, as viagens e as férias, a participação em negócios audiovisuais e o dinheiro vivo para as despesas do dia-a-dia. Os 2 amigos e outros convidados estiveram, por exemplo, na ilha espanhola de Formentera no verão do ano passado. A casa, de luxo, custou 18 mil euros, pagos por Santos Silva. Também das contas do empresário terão saído os 170 mil euros usados para comprar milhares de exemplares do livro que o ex-primeiro-ministro publicou em 2013. A ideia seria fazer a obra chegar ao top de vendas rapidamente. Amigos e familiares ajudaram na tarefa em vários pontos do país e em diversas livrarias. Comprar os próprios livros não é crime, claro, mas o Ministério Público diz que a forma como Sócrates também aqui dispôs do dinheiro das contas de Santos Silva mostra que esse dinheiro era, na verdade, do antigo primeiro-ministro. Como serão também dele pelo menos 7 imóveis comprados pelo amigo. Por exemplo, o 7º andar deste prédio em Lisboa, comprado em 2006, e um apartamento com 3 assoalhadas na Rua Soeiro Pereira Gomes, que custou 662 mil euros. Santos Silva comprou também à mãe de Sócrates 2 pequenos apartamentos no Cacém, por 175 mil euros, e um outro por 600 mil no mesmo prédio de luxo, no centro de Lisboa, onde Sócrates vivia. À lista de alegados negócios imobiliários de fachada junta-se a Casa de Paris, 2 milhões e 800 mil euros pagos por Santos Silva por um apartamento onde viveu apenas José Sócrates. Os investimentos terão custado mais de 5 milhões de euros e isto se não contarmos com os 400 mil gastos na Casa de Lisboa que Santos Silva comprou à ex-mulher de Sócrates e o Monte das Margaridas que Sofia Fava comprou no Alentejo por 760 mil euros e cujo empréstimo estaria a ser pago pelo empresário através de uma avença mensal alegadamente falsa. Aos alegados negócios de fachada, o Ministério Público soma as entregas em dinheiro. A investigação acredita ter identificado pelo menos 39 entregas num valor entre 1 milhão e 200 e 1 milhão e 600 mil euros. Empréstimos do amigo, diz a defesa, porque Sócrates não confiava em transferências bancárias. Se o senhor fosse, como foi o senhor engenheiro Sócrates,
investigado diariamente durante os últimos 10 ou mais anos, você se calhar não gostava e evitava e não confiava nos modos normais de utilização de fundos para utilizar os fundos do seu dia-a-dia. As notas seriam entregues, por exemplo, em envelopes ao motorista João Perna, que os fazia chegar ao patrão ou amigos e familiares. E o que fez o João Perna, nessas circunstâncias, foi exatamente fazer aquilo que lhe pediram. Agora, se envelopes, se garrafas de vinho, como dizia, se documentos, enfim, isso é matéria que o Ministério Público terá que provar. Sócrates tinha pelo menos 8 pessoas a cargo a quem dava regularmente dinheiro. Além dos 2 filhos, pagava prestações ou despesas da ex-mulher, Sofia Fava, os salários do motorista e da secretária, Maria João, ainda que muitas vezes com atraso, e fazia chegar dinheiro a 3 amigas. Uma delas, a viver na Suíça, terá recebido 101 mil euros entre 2008 e 2014. As transferências, que podiam variar entre 100 e 3.800 euros de cada vez, eram feitas sempre que a amiga pedia. O dinheiro era enviado por Santos Silva, mas, diz a investigação, por indicação de José Sócrates. Com tantos encargos e tantas despesas, era preciso arranjar uma fonte de receita oficial, até porque o dinheiro que José Sócrates recebeu da mãe, depois da venda dos apartamentos, rapidamente se esgotou. O Ministério Público acredita que foi por isso que o ex-primeiro-ministro arranjou um esquema para simular que tinha trabalho e salários. Os alegados cúmplices, o amigo Carlos Santos Silva e Paulo Lalandi Castro, que viria a tornar-se arguido no processo. O início foi com a Octafarma, uma empresa de produtos farmacêuticos, sobretudo derivados do plasma. Em 2013, surgiram na imprensa fotografias de Sócrates sentado à mesa de uma reunião no Brasil, ao lado do patrão Paulo Lalandi Castro e na qualidade de consultor da empresa para a América Latina. O cargo rendia-lhe 12.500 euros por mês, um ordenado que ainda assim era curto para fazer face às despesas do ex-primeiro-ministro. A investigação está convencida que foi isso que levou Sócrates a arranjar um outro emprego simulado. O plano, entende a autoridade tributária, começou a ser congeminado nos primeiros meses de 2014 e, em junho, já Sócrates recebia na conta bancária, ao lado dos 12.500 euros da Octafarma, outros 12.500 euros depositados pela Dynamics Pharma. A Dynamics Pharma, comercialização de produtos farmacêuticos, tem como administrador único Paulo Lalandi Castro, o homem que preside igualmente a Octafarma. O Ministério Público está convencido que Lalandi Castro fazia na prática o serviço de lavagem do dinheiro de Sócrates. O esquema passaria pela ILS, Intelligent Life Solutions, uma sociedade inglesa registada no paraíso fiscal da Ilha de Man e que também pertence a Paulo Lalandi Castro. Logo em agosto do ano passado, 2 meses depois de Sócrates ter começado a receber o segundo salário, a ILS recebia uma transferência de 125 mil euros, vinda da XMI, uma empresa que pertence ao Grupo Lena e a Carlos Santos Silva, o alegado testa de ferro do ex-primeiro-ministro. No mês seguinte, nova transferência de 125 mil. Ao todo, 250 mil euros que a autoridade tributária entende como uma compensação por 20 avanças mensais de 12.500 euros. Ou seja, Lalandi Castro estaria a pagar por um lado, mas a receber por outro. A defesa de Santos Silva apresentaria depois uma justificação para este movimento de dinheiro. A XMI teria assinado, em março de 2014, um contrato com a ILS para a supervisão de 4 hospitais na Argélia, construídos pelo Grupo Lena. A investigação suspeita, no entanto, que o contrato tenha sido forjado. À data dos pagamentos, a ILS ainda não tinha prestado nenhum serviço e já depois das detenções, ainda a XMI questionava a empresa de Lalandi Castro se tinha capacidade para realizar o trabalho. Não foi a primeira vez que a investigação se cruzou com alegadas tentativas de destruição ou manipulação de prova. Já depois das detenções, o Ministério Público acredita que José Sócrates tentou trocar as voltas aos investigadores para esconder mais um alegado esquema de branqueamento de capitais, ao mandar retirar daqui, da casa, no centro de Lisboa, 3 quadros que aqui tinham sido vistos durante as buscas.
A investigação só apurou depois, com Sócrates já na cadeia de Évora, que as obras de arte faziam parte de um lote de luxo de vários pintores famosos, como Júlio Pomar, Almada Negreiros ou Stuart Carvalhais. Terão sido comprados por Carlos Santos Silva em 2011 por quase 200 mil euros. Dinheiro que o Ministério Público diz que era, na verdade, do antigo primeiro-ministro, fruto de corrupção, lavado assim em obras de arte. Já depois das detenções, 3 quadros foram parar a casa da empregada de José Sócrates. O antigo primeiro-ministro garantiu não saber porquê. A equipa de Rosário Teixeira acredita que também foi para enganar os investigadores que José Sócrates e Carlos Santos Silva mandaram fazer um contrato de arrendamento pelos meses em que o antigo primeiro-ministro ocupou a Casa de Paris. Morou lá em 2013. O contrato terá sido escrito apenas em 2014, quando já havia notícias sobre a vida luxuosa de Sócrates na capital francesa. Uma fachada sustenta a investigação para ocultar que o apartamento de quase 3 milhões de euros era, na verdade, dele, comprado com dinheiro que alegadamente recebeu a troco de favorecimento de empresas como o Grupo Lena. Também antes da Operação Marquês ir para o terreno e também a propósito de notícias que davam conta do envolvimento de Sócrates no processo Monte Branco, os investigadores acreditam que Carlos Santos Silva e o sócio Rui Mão de Ferro foram de madrugada ao escritório esconder ou destruir provas depois de uma alegada reunião de emergência com José Sócrates. A fuga de informação terá de resto levado os arguidos a optar por uma maior contenção nas conversas ao telefone, ainda que a linguagem codificada fosse uma constante, o que seria sinal de que José Sócrates e os outros suspeitos já desconfiariam de que podiam estar a ser escutados. O dinheiro, peça central do processo, parece palavra proibida. O Ministério Público acredita que os escutados preferiam usar termos como documentos, fotocópias, livros, aquilo e disso, por exemplo. Até aqui a investigação depara-se com os milhões, mas não sabe de onde eles vêm. É a resposta à carta rogatória que vem da Suíça que vem desfazer essas questões. Levantado o sigilo bancário sobre as contas no estrangeiro, descobre-se quem está por detrás do dinheiro de Carlos Santos Silva, dinheiro que os investigadores acreditam pertencer a José Sócrates. O Ministério Público acredita que o dinheiro tem pelo menos 4 fontes. Joaquim Barroca, arguido administrador do Grupo Lena, sócio de Carlos Santos Silva, dono de 3 contas na Suíça. Hélder Battaglia, empresário luso-angolano, presidente da ESCOM com interesses empresariais um pouco por todo o mundo. Joran van Doren, holandês, dono de um lote em Val do Lobo e outro na Quinta do Lago, no Algarve. E José Paulo Pinto de Sousa, primo direito de José Sócrates, empresário em Angola, suspeito no processo Freeport. Vamos ao primeiro e ao trajeto mais simples. Em 2007, os investigadores encontram uma transferência de uma conta de Joaquim Barroca. Do UBS, na Suíça, transitam 2,3 milhões de euros para a GIFAR, uma das offshores de Carlos Santos Silva, e onde hão de ser depositados outros valores. Do holandês Van Doren, é detectada em 2008 uma saída de 2 milhões de euros para uma das contas suíças de Joaquim Barroca. Um desses milhões acabará na Vama Offshore em nome de Bárbara Vara e em que o pai, Armando Vara, tem poderes para mexer. O outro milhão saltará para a GIFAR, a tal de Carlos Santos Silva, onde já estavam os 2,3 milhões de Barroca. A terceira entrada de dinheiro na GIFAR é atribuída a uma offshore controlada pelo primo de José Sócrates, a Gunther. Daqui saem 5 milhões e meio em 2007 e 2008 para a sociedade de Carlos Santos Silva, a mesma onde são acumulados os milhões do holandês e de Barroca. Cabe a Hélder Battaglia a entrada de valores mais altos. Das 2 offshores que Battaglia controla, a Markwell e a Monkway, transitam 12 milhões para 2 contas na Suíça do UBS em nome de Joaquim Barroca. Dessas contas, saltam 12 milhões e meio para a Pinehill, outra offshore de Carlos Santos Silva. Parte do dinheiro acumulado será desviado para uma terceira offshore do amigo de Sócrates, a Belino, e para uma quarta e última offshore de Santos Silva, a Brickhurst, que arrecadará mais de 21 milhões de euros e 1 milhão em valores imobiliários que mais tarde
chegam a Portugal. Dinheiro que o Ministério Público acredita pertencer ao ex-primeiro-ministro. Numa análise mais fina de todas as transferências de dinheiro que aconteceram no estrangeiro, há um sítio que as liga: Val do Lobo, o mais antigo resort do Algarve. A primeira transferência de dinheiro a levantar suspeitas veio de um holandês, um milionário de 53 anos. Joran van Doren compra em 2007 um terreno em Val do Lobo. Por 4.300.000 euros, adquiriu um pedaço de terra frente ao mar. Por mais 3 milhões, mandou construir a casa. Estranho é que no mesmo ano em que comprou o terreno, transferiu 2 milhões de euros para a conta de Joaquim Barroca na Suíça. Mas Barroca é do Grupo Lena. Aparentemente, nada tem que ver com o resort algarvio. Interrogado em maio pelo procurador, Van Doren explicou que não conhece Sócrates, Santos Silva ou Barroca, que pagou os 2 milhões para ficar livre da obrigação de fazer a casa com uma empresa de Val do Lobo. E como é que isso explica que o dinheiro tenha ido para a conta de Barroca e deste tenha acabado nas offshores de Carlos Santos Silva e de Bárbara Vara, a filha do ex-ministro? Ao descobrir esta última transferência, a investigação chega a outra pessoa com ligações a Val do Lobo, Armando Vara. Em 2006, ano em que é administrador na Caixa Geral de Depósitos, o resort muda de donos. O banco entra como credor da Turparte, uma sociedade do presidente do empreendimento, Diogo Gaspar Ferreira, de Rui Horta e Costa e, por via indireta, pertencente também a sociedades de Luís Horta e Costa e Hélder Bataglia. O Ministério Público defende que, depois da intervenção de Armando Vara, foi concedido um spread mais favorável e um crédito mais rápido. A Caixa não só financiou, como entrou no negócio, comprando 25% da sociedade de Val do Lobo. Os investidores do empreendimento tinham planos de expansão, mas para isso, e segundo defende o Ministério Público, precisavam de autorizações governamentais. É aí que, segundo a investigação, entra a influência de José Sócrates. Em 2007, o Conselho de Ministros aprova uma resolução que altera o Plano Regional de Ordenamento do Território para o Algarve. O ex-governante defende que o diploma só diz respeito a entidades públicas e não a privadas. E encontraram um novo entreteio amarelo, que é o Protal. Mas eles não se metam nisso. Eles se metem pelo Protal adentro, batem com o nariz na parede e vai ser ridículo. As autoridades acreditam que há uma coincidência temporal entre as alterações legislativas e o dinheiro entrado nas contas de Barroca. Alegados favores que a investigação acredita terem sido retribuídos por Hélder Bataglia, um dos investidores de Val do Lobo, que fez chegar 12 milhões de euros às contas do administrador do Grupo Lena, dinheiro que depois chegou a Carlos Santos Silva e daí, eventualmente, para os bolsos do ex-primeiro-ministro. 2 anos e meio desde o início do processo, 1 ano após as detenções, a investigação ainda está longe do fim. Neste edifício do Ministério Público, os investigadores da Operação Marquês continuam embrulhados numa montanha de papel e de informação. São extratos bancários, contratos de obras públicas, escutas telefónicas e outras provas que levam a um labirinto de pistas onde é difícil encontrar o rastro do dinheiro. Do outro lado, do lado das defesas, desde o primeiro minuto que insistem que o processo está vazio. São 6 meses e meio sem factos, sem provas, sem acusação. O Ministério Público continua sem apresentar os factos e sem apresentar as provas e sem apresentar a acusação. E é importante que se perceba que isto acontece porque o Ministério Público não tem factos, não tem provas e não pode deduzir a acusação. A apreciação parece, no entanto, ter mudado depois do acesso aos autos. Num dos últimos requerimentos, os advogados de Sócrates falam já em indícios fraquíssimos, substancialmente acima daquilo que classificavam como zero. Talvez por isso, a estratégia passa também por um ataque cerrado aos donos do inquérito e às suas supostas motivações políticas. O que parece
é que já nem é preciso fazer a acusação, porque o mal está feito. O PS já perdeu as eleições. Porque verdadeiramente, talvez já nem precise haver julgamento, porque o julgamento já foi feito pelos jornais. E talvez até já nem sejam precisas provas, porque a prova foi a prisão. Se esteve preso, alguma coisa fez. Pois eu quero dizer de novo que todas as imputações que me fazem são falsas, são absurdas e são injustas. Na tese da cabala, as defesas dizem ter indícios que Sócrates já estaria a ser investigado quando ainda era primeiro-ministro e que o Ministério Público esteve apenas à espera que desocupasse o cargo para iniciar formalmente o processo, escapando assim ao controlo do Supremo Tribunal de Justiça. Para além de lançarem a desconfiança sobre a origem da investigação, os defensores do ex-governante contestam também a competência dos investigadores, sobretudo a deste homem. Avesso a ser filmado, Paulo Silva é o discreto inspetor tributário da Direção de Finanças de Braga, que em 2004, numa operação de rotina a uma empresa de Barcelos, começou a puxar o fio ao gigantesco novelo da chamada Operação Furacão. Começava aí a parceria com Rosário Teixeira, o procurador do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, especialista no combate ao crime económico e financeiro. Depois do furacão, o magistrado Rosário e o inspetor Silva já fizeram dupla nos processos do BPN e do chamado Monte Branco, aquele que é considerado o maior caso de lavagem de dinheiro alguma vez investigado em Portugal. As defesas irão contestar ter-se entregue à Polícia do Fisco um processo de corrupção, crime da alçada exclusiva da Polícia Judiciária, ainda que a lei abra a porta a que outros órgãos de polícia criminal possam investigar por determinação da autoridade judiciária, como é o caso. Questionada pela SIC, a Procuradoria-Geral da República recusou responder sobre as razões desta predileção. Nem se foi dada formação específica à equipa de Paulo Silva. As relações do homem do fisco, no entanto, parecem já não ser as melhores com a hierarquia do Ministério Público. O inspetor tributário fez saber em desabafo no próprio processo que a prova por analisar é tanta que ainda tem mais uns 10 meses de trabalho pela frente. Mas Amadeu Guerra, o diretor do TSEAP, já respondeu que nem pensar. A ordem é para dar fogo à peça e ter a acusação pronta o mais depressa possível.